Olá pessoal, estamos juntos no canal Psi, meu nome é Márcia Amêndola, estamos fazendo a leitura desta obra Como Amar uma Criança, de Anouk Korczak. O item 4 hoje, ele começa, você diz, meu filho, não, é uma criança comum, mãe, pai, avós, tataravós. É um eu longínquo que dormia numa linhagem de ancestrais. É a voz de um túmulo velho e esquecido há muito tempo, que de repente se faz ouvir em seu filho. Como ele tem uma linguagem muito poética, ele está falando aqui da transgeracionalidade. E mais adiante ele vai fazer ênfase à palavra geração. Muito bonito entender que estamos diante de um filho. Ele falou, não, ali carrega algo muito maior, né, de muito tempo, né, são gerações e gerações que transmitem um legado que é psíquico, um legado que é cultural, um legado que é social, um legado que também é biológico, né? E essa criança, ela chega ali com seus traços, né, de personalidade, ela traz as suas características e ele vai enfatizar isso. Há 300 anos, durante a guerra ou na paz, alguém possui um outro alguém no caleidoscópio de raças, povos e classes entrecruzadas. Com consentimento à força, num momento de medo de enlevo amoroso, pela traição ou pela sedução. Quem e quando ninguém o sabe, mas Deus o inscreveu no livro do destino e o antropólogo se esforça por decifrá-lo segundo a forma do crânio e a cor dos cabelos. Olha só que interseção interessante que ele faz. Nós vamos trazer essa ancestralidade. Cada um de nós, aquela criança que está diante de nós, né? O livro é Como Amar uma Criança. Então, a criança estando diante de nós, ela tem uma bagagem, ela tem uma história e tá no caleidoscópio. Se você olhar nessa linha do tempo, você tem raças, você tem povos entrecruzando ali, né? Seja pela sedução, seja pela traição, seja pela força, seja pelo amor, pelo medo. Então, assim, as pessoas, os povos, as raças, tudo que está ali na nossa ancestralidade se entrecruzaram, né? Também nesses termos de gerar os filhos, né? Então a descendência, então é um relacionamento que vai, seja a força, seja por amor, seja por medo, seja pela dominação. Então ele não se sabe, né? Mas vai se passando, às vezes sabe. Se a gente quiser, a gente pode ir aí buscar na nossa história, na nossa ancestralidade, então, como é que viveram os nossos pais, como viveram os nossos avós. Só que aquela árvore genealógica tem ramos múltiplos, assim. É uma árvore muito frondosa. E qual é a história desses personagens? De onde eles vieram? Como eles se conheceram? Como se relacionaram? E foram gerando. Então, é geração a geração, os filhos dos filhos, até chegar àquela criança. E ele traz aqui, ó, Deus escreveu, mas tem um antropólogo, cientista, e aqui a gente pode lembrar de Lombroso, porque ele fala, né, em decifrá-lo,
segundo a forma do crânio, a cor dos cabelos. Então, Cesare Lombroso, italiano, psiquiatra, higienista, criminologista, e ficou também antropólogo, né? Ficou muito conhecido com a sua teoria, que era para, dentro da criminologia, descobrir o criminoso nato, aquele que nasceu com certas inclinações e dava para ver medindo o crânio e outras características físicas. Então ele faz esse comparativo, né? Você tem toda uma trajetória de uma história de vida, gerações e a inscrição divina, porque ele traz o aspecto religioso, espiritual também, e o cientista fazendo essa limpeza e querendo estudar só pela forma do corpo. Às vezes uma criança sensível faz a fantasia de ter sido achada. Então, a criança imagina, não é possível, não faço parte dessa família aqui não, vocês me acharam em algum lugar, né? E ele fala, ela não está de toda errada, né? Alguém, né, que está nessa linhagem, né, faz parte dela, de quem ela é. Então, quais são as características, quais são as heranças que ela está recebendo? A criança é um pergaminho totalmente escrito, o oposto daquela ideia de tábula rasa, em que ela vinha branca. Ela é um pergaminho, ela traz essa bagagem, ela tem algo escrito nela, de pequenos hieróglifos, então, códigos ali, a gente pode dizer, né, que tem que ser decifrado, não está tão claro assim. E ele diz que nós, adultos, só poderemos decifrar em partes. E aí ele coloca uma frase: chegará a apagar alguns e a sublimar outros, a fim de aí inserir o seu próprio texto. Essa frase ficou ambígua. Não dá para entender se ele está falando da criança, porque ele começa a frase: a criança é um pergaminho. E chegará a apagar alguns e a sublimar outros. Então, dá a entender que é a criança que vai trazer ali essa sua herança, vai apagar alguma coisa, vai dar ênfase em outra, vai desenvolver, vai sublimar e vai também escrever o seu próprio texto. Mas a gente também pode analisar pelo ângulo do adulto, porque ele coloca no final, dos quais você só poderá decifrar uma parte. Então, você, adulto, pai, mãe, só poderá decifrar uma parte desse pergaminho que a criança traz. E chegará, o adulto pode apagar. O adulto pode obstruir o desenvolvimento da criança. O adulto pode fazer com que ela desenvolva alguns aspectos e não outros. E pode modelar inserindo os seus próprios códigos, o seu próprio texto na criança, no pergaminho da criança. Então, é uma frase que a gente pode entender dessas duas formas. E ele coloca que tenha o trabalho de procurar nessa criança, que é e não é sua, esta parcela, pequena parcela adormecida que faz a sua identidade. A criança é o infinito, a criança é a eternidade, a criança uma poeira no espaço, a criança um momento no tempo. Até o nosso próximo encontro.